Vamos continuar examinando as Escrituras, estamos examinando, estudando o livro dos Salmos, e agora no capítulo 4, a partir também do versículo de número 4, onde nós encontramos assim escrito: Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Esta palavra está nos apontando para um limite da ação humana, um limite para o coração humano se exaltar. Irai-vos. Algo até mesmo incontrolável da própria natureza humana em certos momentos. O que o salmista aqui está nos afirmando é que é possível sim esse certo descontrole. Porém, é necessário que isso seja limitado pelo temor a Deus. Irai-vos e não pequeis. Não ultrapasse o limite em que você deve esperar em Deus, em que você deve buscar se acalmar e não exercer, por exemplo, a justiça com as próprias mãos, ou, por exemplo, não julgar o seu próximo a ponto de cometer o pecado de declarar uma condenação, algo que pertence a Deus. O juízo pertence a Deus, a vingança pertence a Deus. Então, em um certo momento, você deve entregar a Deus. Você não deve ultrapassar o limite, senão já estaria aqui a palavra dizendo que estaria gerando um pecado da soberba, o pecado até mesmo da violência. Então, nós temos aqui uma palavra de sabedoria. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. É o examinar-se a si mesmo. É como Jesus fez ali com os homens que queriam que Jesus condenasse uma mulher, e Jesus escrevia na areia tranquilamente. Ele sossegava, ele examinava a situação, os corações. E o que saiu da boca de Jesus? A seguinte expressão: aquele que não tenha pecado, que então atire a primeira pedra. E todos começaram então a refletir sobre isso, examinaram o seu coração e sossegaram. Largaram as pedras, jogaram fora e foram embora, se retiraram, ficando apenas Jesus e aquela mulher que eles queriam condenar. E Jesus então pergunta para ela: onde estão, mulher, os teus acusadores? Não sei, foram todos embora. Porque essa palavra profética se cumpriu. Então, Cristo nos leva a praticar, a executar, a cumprir a palavra de Deus profética dos Salmos. Ele é aquele que vai nos trazer o sossego, vai nos trazer o descanso e deixar as situações mais complexas, o juízo sobre o nosso próximo, o que representa essa atitude, este ato, deixa nas mãos de Deus. Confie em Deus. E você guarda o seu coração, pois dele provém as saídas da vida. Então guarda a sua vida. Examina o seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Diz lá a palavra de 1 Coríntios 11 a respeito de participarmos dignamente da ceia do Senhor, com contrição, com arrependimento, confiando na misericórdia de Deus. Então nós devemos confiar nessa misericórdia de Deus para a nossa vida, mas também para a vida do nosso próximo. Entender que tanto nós estamos nas mãos de um Deus misericordioso, quanto o nosso próximo também
não deve ficar na mão do homem, da sua violência, da sua ira que leva à maldade, à iniquidade, mas a vida de todos nós, do nosso irmão, do nosso próximo, do nosso vizinho, do nosso companheiro. Todas as vidas estão nas mãos de um Deus que é bom. Tu és bom o tempo todo. Senhor, tu és bom para mim e tu és bom para o meu irmão, para o meu próximo. Então sossegai, confie em Deus, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Então esse nosso julgamento deve chegar ao ponto da justiça, da verdade. A verdade é que todos nós estamos nas mãos de Deus. A verdade real, quem realmente sabe a consequência, o valor, o que aconteceu e onde isso vai terminar, é Deus, é o Senhor. Confia no Senhor. Assim como Ele te perdoou todos os seus pecados, Cristo na cruz perdoou você. Haja o que houver, tenha você feito o que for, o seu sangue garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder para perdoar todo o seu mal, toda a sua iniquidade. Então essa é a justiça, que assim como Deus está fazendo com você, assim como Deus está te tratando, Deus vai tratar também o seu próximo. Então, não atropele a situação, desejando a condenação do outro, se Deus está te tratando com misericórdia, está perdoando a sua vida. Então confie no Senhor para o perdão do seu pecado e também para o perdão do pecado do seu próximo. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Aqui é um versículo profético a respeito de Cristo que confia no Senhor até o fim. O Senhor dá vitória. O Senhor revela a verdade. O Senhor ensina o caminho ao pecador. É um caminho estreito, mas o Senhor te sustenta com as suas mãos. É o Senhor quem te guarda. Então Cristo está aqui sendo revelado como aquele que conhece o caminho do bem, conhece a Deus. Busque conhecer mais ao Senhor e você saberá o que você precisa saber para viver bem, para agradar a Deus. Você quer andar no caminho da justiça, da retidão, da correção, da verdade. É o Senhor quem te revela. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ande em comunhão com Deus. Tenha uma vida de oração. Busque a Deus em todo tempo. Você será batizado com o Espírito Santo e você terá tanto o conhecimento do bem, do que agrada a Deus, da verdade, da luz, da justiça, do que é reto, do que é direito, quanto você receberá do Espírito Santo o poder para praticar, para viver esta palavra, para que essa palavra se realize na sua vida e você viva como um verdadeiro filho, como uma verdadeira filha de Deus, que anda no caminho certo, no caminho do Pai. É um filho que agrada ao Pai, é um filho que aprende com o Pai, é um filho que ama como o Pai, que obedece, que anda na luz, que anda na justiça, no amor, na verdade. Então, Cristo nos ensina a conhecer o bem. É como se alguém estivesse perdido, estivesse desorientado e não quisesse se achegar a Deus para aprender dele, para aprender de Cristo, que é manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas o homem não quer isso de Deus, ele quer do mundo ou dele mesmo, para reinar sem Deus, reinar sem Cristo, para alcançar a vanglória, a soberba da vida. Mas Cristo, humildemente, é esse que diz: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto e nós não teremos falta de nada.
O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades na vida, até mesmo a necessidade do entendimento, do conhecimento, da luz, da verdade, do que é certo. É o Senhor quem te guia, é o Senhor quem te ensina, é o Senhor quem te conduz por este caminho do bem. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Jesus toma esta palavra em qual sentido? Por exemplo, quando ele enfrentava lá os pecadores, os fariseus, doutores da lei, pessoas que não queriam receber a Cristo, a sua palavra, não recebiam como o Senhor, como Cristo, como o Messias, como Salvador, como Rei dos judeus, como Rei de Israel. E os homens ali do seu tempo, os homens que conviviam com ele. Então, queriam confrontá-lo, dizendo que aquela sociedade, aquele sistema, ofereceria para eles mais motivos para se alegrarem. Lhes dariam cargos, lhes dariam a fortuna, o dinheiro e a condição para se alegrarem com a fartura dos bens materiais, cereal e vinho para fazerem festas. Mas o Senhor está dizendo, nessa palavra profética, referente a Cristo, que Cristo toma posse dessa palavra e nós, como discípulos de Jesus, também devemos tomar posse para a nossa vida, de que essa palavra se cumpre na nossa vida, é que a alegria do Senhor, a alegria do Espírito Santo, a alegria que Deus nos dá, a alegria da vida eterna, a alegria de termos o nosso nome escrito no livro da vida, a alegria de termos o Espírito Santo habitando em nós, é maior do que a alegria do mundo sem Deus, que quer realizar a sociedade, o partido político, a doutrina, a filosofia, seja o que for, e querem fazer uma sociedade que vence, que tem alegria sem Deus, querem excluir a Cristo, querem excluir a Deus da sua vida, da sua realização. Mas ele está dizendo, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. E o mundo vai passar, e a palavra de Deus nos alerta e diz que assim como nós trocamos uma roupa, porque após um certo tempo ela fica velha e ela começa a se desfazer, assim também um dia essa terra ficará velha. Os movimentos da terra, das nuvens, do sol, todas as coisas se moverão, se comoverão, ficarão velhos, terminarão o seu tempo útil e serão trocados por novo céu e nova terra em que habita a justiça. É sempre bom nós lembrarmos dessa colocação profética de que as coisas materiais, todas elas, possuem um tempo para sobreviverem, para existirem, para que a sua composição material, química, atômica, ela possa subsistir. Todos têm, por mais que tenham tempo, todo produto material tem um certo tempo de validade, de existência, e um dia vai passar esse tempo. E o que pode nós trocamos. Porém, os céus e a terra, só Deus pode estar trocando, e Ele estará. Então, as coisas estão caminhando para um fim natural, porque estamos também destruindo a natureza que sustenta todo este ciclo das estações, do calor, da chuva. Nós vamos alterando o sistema alterado, ele vai antecipando o seu fim, ele vai entrando a uma ação, começa a ter uma ação distorcida, e coisas que estavam existindo com aquele sistema deixarão de existir com um novo sistema que o homem tem alterado, porque o homem tem mudado as coisas
Quando você intervém na natureza, você intervém não só em uma coisa, que você faz um desmatamento, por exemplo, mas toda uma cadeia existencial relacionada àquele ambiente que você devastou será destruído, será alterado. Isso vai trazendo outras consequências, seja lá na nascente do rio, seja na formação de um grande lago, seja na forma como as abelhas transportam o pólen das flores, dos frutos, as flores e o pólen dos próprios frutos. Então, tudo isso é alterado. Então, encaminha-se para o fim daquele sistema. E também da Terra como um sistema maior, como aquele maior sistema que engloba todos os sistemas menores. Então, chegará um tempo em que não irá sobreviver mais nenhum elemento que viveu até aquele momento com aquela cadeia, com aquele sistema, não existindo mais aquele sistema, também esses seres vivos que dependiam desse sistema, que viviam por ele, nele, com ele, também chegarão ao fim. Então Deus está controlando. Essa é a palavra profética. Ele está controlando a questão material da existência da Terra, do tempo desta Terra, com o seu ensino, com a sua ação, com a sua direção. Então, quando estivermos já, seja de uma forma acelerada, ou que esse tempo seja abreviado, como temos lá em Mateus, que aqueles dias serão abreviados por serem tempos difíceis, tempos de tribulação. Então veja aí a ação profética relacionada à existência dessa terra que está passando, que normalmente, naturalmente, teria um tempo de existência como todas as coisas nessa terra. E Deus vai então ministrando a sua palavra, vai nos dando revelação, vai nos dando direção de acordo com os acontecimentos. Acontece alguma coisa mais grave, uma guerra, uma destruição, ou, por exemplo, como diz a palavra, quando virdes o abominável da desolação naquele lugar em que não deveria estar. Então este é um sinal bem real, bem talvez da política, de um reino, de um governante que tomou uma certa atitude drástica e que vai influenciar na vida de muitas nações, quem sabe talvez de todas as nações da Terra, como aí as previsões de uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. Então Deus age também dentro dessa situação. Todos nós, alguns correm, alguns fogem para os montes, alguns cavam buraco, cavernas para se esconderem da guerra, da destruição. Isso já acontece em muitas nações e tem se multiplicado as guerras, os rumores de guerra. Muitos já estão cavando os seus túneis e levando alimentos e procurando lugares de refúgio para uma possível grande guerra, tão destrutiva. Então, nessa hora, Deus também intervém com a sua palavra, com o seu direcionamento de acordo com esta situação. Nós vamos vendo andando juntos, tanto a forma como Deus está revelando, dando a sua palavra, dando entendimento através do Espírito que habita em nós, junto com os acontecimentos da terra. É o que nós temos aqui no versículo 8, que diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, haja o que houver, o que esteja acontecendo, nós já temos a participação de Deus, a presença de Deus, o esclarecimento de Deus sobre a situação. Se nós temos analistas políticos que estão aí analisando a geopolítica da Ásia Central, da Europa, das Américas, o que está acontecendo, os novos governantes, os novos movimentos da política, da geopolítica, os países estão se acertando, estão buscando seu espaço
estão buscando conquistar um espaço maior, conforme cada um acha que tem direito, acha que deveria ocupar, conforme a história, conforme algum fator. Isso está levando ao mundo a uma convulsão, a uma guerra, a um conflito generalizado. Porque agora nós temos mais governantes, mais líderes, mais países achando que tem direito de alcançar um espaço maior dentro do contexto da geopolítica mundial, querem alterar agora as relações de poder, qual a moeda que domina o mundo, qual país que governa este mundo globalizado. Estão querendo eles se colocarem nessa posição. Alguns querem forçar uma situação, querem colocar-se numa posição de liderança com armas destruidoras. Então, aquilo que você quer conquistar, você, antes de conquistar, você vai destruir estas coisas. Isso realmente é a fatalidade do homem, com a sua maldade, com a sua iniquidade, trazem o homem a tal sentimento. Ele não vai se importar. Ou eu fico na liderança ou eu destruo tudo. O outro não pode ficar. Chega, vamos romper esses laços, esses grilhões. Agora, ou nós lideramos, este é o pensamento dos líderes aí na geopolítica atual, cada vez mais forte, mais agressiva, mais violenta, mais destrutiva. Ou ele assume a posição de liderança, substituindo um outro que já lidera há mais tempo, ou ele consegue essa posição, ou ele entra em guerra, ou ele vai destruir toda a base deste país, desta política, desta doutrina que torna este mundo mais homogêneo, mais globalizado. Mas alguém não está satisfeito. E realmente nós temos aqui na palavra de Deus, essa palavra profética, que nós temos, além dos céus e da terra, nós temos o abismo destruidor, o abismo da morte. Temos alguns que trabalham pela morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Quando houve pecado nos céus, os anjos foram lançados ao abismo. Se houver pecado, se houver mau cheiro da iniquidade, da maldade, do pecado na terra, estes seres, estes demônios do abismo também são atraídos para devorar, para limpar a terra. O mau cheiro, o cheiro da morte, o cheiro já daquela coisa estragada, perdida no pecado, na maldade, que já cheira mal, como um alimento apodrecido, alguma coisa jogada sobre a terra, ele atrai os insetos que estão abaixo da terra para subirem e removerem aquele excremento, aquela coisa que cheira mal na terra. Eles já foram programados para isso. Eles estão ali, inclusive não são destruídos, porque eles vão cumprindo o seu papel de se alimentarem do mau cheiro da morte, da podridão, que simboliza o pecado, a maldade. Então eles ganham direito de se alimentar, de remover este excremento da superfície da terra e levar para baixo. Então isso significa a morte, o submundo, e também simboliza o inferno, onde são lançados ali para serem atormentados por um tempo aqueles que destroem a terra, que não amam o seu próximo, aqueles que praticam o mal, a iniquidade, aqueles que não estão com as suas vestes limpas, aqueles que não têm o bom perfume de Cristo. Estes são alvo dos insetos, das aves, dos animais predadores que se alimentam justamente do mau cheiro da carne, que é um símbolo do pecado. Então nós vemos aqui que Deus é aquele que nesta situação ele vem nos dar essa palavra e diz: anda na minha presença, anda na minha luz, lave as tuas vestes, lave a tua alma, lave o teu corpo nas águas purificadoras e você andará seguro. Você vai repousar seguro, pois Deus vai te dar a direção da vitória.
Você vai olhar para o mundo todo em chamas, tudo se destruindo ao seu redor, mas você se sentindo em paz, porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor te toma pelas mãos e te livra de todo mal. Você pode passar ali no meio, entre o vale da sombra da morte, onde há destruidores por todos os lados, inimigos, adversários, mas o Senhor está contigo, a vitória é certa. Deus te garante a vitória e Deus vai te livrar desse período de tribulação, de confusão no mundo, o mundo todo perdido em guerra, só encontram razões para novas guerras, porque este é o tempo já que encaminha tanto para o fim material quanto para o fim dos relacionamentos, da própria vida, da sociedade da Terra. Por isso estes sinais vão acontecendo de forma paralela. Vejo o ódio, a guerra crescendo, ao mesmo tempo a destruição da natureza, dos rios, do clima, andando junto a essa destruição. A destruição das amizades, a destruição do bem, a destruição da paz, chegando ao cúmulo, chegando ao fim realmente. Os homens já não se entendem mais, as nações estão perplexas. E ao mesmo tempo há sinais na natureza. Veja como Deus trabalha dessa forma. Acontece tudo de forma conjunta. Porém, no meio de tudo isso, aquele que teme ao Senhor, aquele que confia em Deus, repousa seguro em paz, porque o Senhor vai te ensinando, vai te revelando que tudo vai passar. Mas tenha calma, descanse, porque Ele já está preparando, já está para chegar os novos céus e a nova terra, em que habita a justiça, e você vai habitar neste lugar tão tremendo, tão maravilhoso, na presença de Deus. Então se alegre, cante, louve a Deus nesses dias, pois a vitória está hoje mais próxima, está já se aproximando a bênção de Deus sobre a sua vida, a bênção da eternidade. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos interceder também por essa terra, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que o mundo conheça a Deus, ao Senhor, e venha confiar no Senhor. Oh, Pai, nós clamamos a Ti, Pai, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua presença, precisamos que o Senhor nos ajude, continue conosco nesses dias, ó Deus, em que o mundo está em trevas, o mundo já está ardendo em chamas da destruição, de guerra, Senhor, de problemas, de crises na natureza e crises entre os homens, entre as sociedades, entre as nações. Mas nós estamos contigo, nós seguramos em Tua mão e o Senhor nos conduz para a terra prometida, para os novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pedimos a Tua bênção para esta família, com a Tua paz, com a Tua graça, com a Tua direção, que essa família tenha discernimento da verdade, da Tua presença, que eles sintam agora, Senhor, esta paz, que sintam agora essa alegria maior que há no mundo, Senhor, a maior paz, a maior alegria, porque o mundo não pode dar, Senhor, este sentimento, o mundo não pode dar esta vitória que só o Senhor pode nos dar. É o Senhor quem nos dá a vitória, é o Senhor quem nos dá a Tua paz, Senhor. Então abençoa este lar, e juntamente com este lar, com esta casa, esta família, que sejam abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações que se rendam a Ti, que Te conheçam, que venham aprender a Te adorar em espírito e em verdade. Derrama o Teu Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo as nações, os líderes, Senhor, que eles tenham uma experiência contigo e que venham a ser salvos, Senhor, mesmo que a palavra nos garanta que vai passar o céu e a terra. Este lado, Senhor, é certo que será destruído, que vai passar, mas que todos venham a ter conhecimento da verdade e que, como a Tua palavra nos diz, que passarão o céu e a terra, mas a Tua palavra não passará. Então que essas vidas venham ao arrependimento, para que não pereçam com o mundo, mas que sejam salvos, que sejam abençoados, ó Deus,
nós confiamos em Ti e cremos que o Senhor pode salvar a humanidade, o Senhor pode salvar esta geração, o Senhor pode salvar as nações da terra. Nós clamamos confiando em Ti, orando e agradecendo pelos milagres. Em nome de Jesus, o Cristo. Que Deus abençoe você, toda a sua casa, sua família, eternamente.